Você não tem ideia. Quente. Gente, então o nosso tema hoje é o cancelamento virtual, tá, Davi? Não é o cancelamento da aula. Eu fiquei rindo. Nosso tema hoje é o cancelamento virtual. Eu nunca trabalhei esse tema. Quando eu pedi lá nas sugestões, né, que a Amanda colocou, eu fiquei assim um pouco, né, curiosa de falar sobre ele, enfim. É um tema relativamente novo, né? Apesar de que as pessoas serem canceladas não é algo tão novo assim, só que foi aplicado aí uma nova roupagem a isso. Eu já tinha trabalhado dentro de outras perspectivas, como digital influência, a internet como um todo, mas essa temática específica eu não havia trabalhado com vocês, tá? Então, o nosso tema de hoje é o cancelamento. Como é que vocês se sentem aí? Qual a sensação de escrever sobre esse tema? Tema novo é complicado de escrever. E aí, como é? Conta pra mim. Coloca aqui, por favor, no chat. É um tema que precisa ser feito assim, muitas relações, né? Para você ter argumento, para ter repertório, enfim. Precisa relacionar. E existe aí duas faces da moeda. Existe o lado positivo e também existe o lado negativo, né? Então, existe aí essas duas faces da moeda. Vamos lá. Alguém aqui já escreveu sobre esse tema? Ou não? Olha só. Comprovação para argumento tem, gente. Nervoso, eu me sinto cancelada em relação ao tema. Olha só. Eu vou pedir para vocês discorrerem sobre essa temática aqui. Então, hoje a aula ela vai ser bem específica. Nas aulas anteriores eu estava trabalhando com vocês em relação a eixo temático, né? E hoje eu trouxe o tema mais específico, porque eu quis também tornar isso aqui mais interativo, trazer uma nova ferramenta para trabalhar com vocês, que vai ser o Jamboard. Alguns ainda não conhecem, mas não é nada do outro mundo. Só uma ferramenta nova. Então, o tema é efeitos sociais da cultura do cancelamento no ambiente virtual. Efeitos sociais da cultura do cancelamento no ambiente virtual. Então, esse será a nossa temática. Natália colocou, eu penso em postar alguma coisa, mas desisto, não quero ser cancelada. É verdade. Esse sentimento, né, o medo ali de você postar e o que é que o outro vai imaginar do que eu estou postando, aquele cuidado excessivo que a gente tem. Eu nem sou uma popstar, gente, mas eu tenho um cuidado muito grande, porque eu até me encontro aqui na condição de educadora. Inclusive, até a instituição, né, que eu trabalho, também tem esse cuidado com o profissional, de ter, né, você ter assim o mínimo e o máximo, a máxima atenção no conteúdo que você está postando, porque uma coisa ali que você sai do script, que as pessoas não concordam, você automaticamente vai ser cancelado. E isso traz diversas consequências, né? Isso traz diversas consequências. Então, o nosso tema será esse. Eu já comecei ali a esboçar também a proposta de redação. Eu peço que vocês só comecem a escrever quando eu disponibilizar os textos motivadores. Eu preciso corrigir a redação de vocês pelos textos motivadores. Se vocês fazem a redação, não me mandam o texto motivador ou fazem um texto motivador, eu não consigo ser fiel à competência 2, tá? Então, eu só vou conseguir ser fiel a essa competência se vocês
fizerem de acordo com o texto motivador. Então, terminando aqui, eu já vou só fazer uns ajustes e lanço também lá no Class. Tá certo? Combinado, amores? Aussie lovers. Adoro. Só não sei inglês, mas tudo bem. Vamos lá. Para começar, nas outras temáticas eu não tinha trabalhado tanto com brainstorming. Só que, tipo, eu tenho percebido, principalmente lá no Close Friends, eu não sei se todos aqui estão participando, mas alguns estão. Então, quem não tiver, gente, ainda dá tempo, entrem lá. E eu tô, fazendo algumas perguntas para as pessoas. E a principal dificuldade é no Instagram. Você participou? Então fala comigo, Sofia, no privado, que aí eu te coloco lá. Certo? Pode falar, porque eu, no mínimo, mas vai ficar salvo, tudo vai ficar salvo nos melhores amigos. Certo? Então, o que é que acontece? O brainstorm, gente, é a salvação de vocês. No que diz respeito a ficarem presos a texto motivador, tá? Ao que a proposta de redação traz ali para você. Então, a primeira coisa, tá aqui o tema. Ai, calma. Aqui está o tema. Efeitos sociais da cultura do cancelamento no ambiente virtual. Essa é a temática. O que seria esse brainstorm? São as tempestades de ideias, né? E aí, você vai precisar registrar tudo que você sabe a respeito dessa temática. O seu posicionamento, seus possíveis argumentos, as suas intervenções, tá? Então, aí é justamente isso que eu quero que vocês façam agora. Eu disponibilizei o Jamboard lá no Class, mas eu vou jogar o link aqui para vocês. E ele tá aberto, então qualquer pessoa com link entra. Então, vocês vão entrar aqui no Jamboard e deixa eu ver quantas pessoas tem aqui na sala. Deixa eu só olhar. Ixi, todo mundo já tá aqui, arrasou. Tem quantos alunos na sala, hein? Peraí. 22. Vocês precisam ficar em duplas, tá? Vocês precisam ficar em duplas, porque aqui eu só consigo abrir 20 frames. Vou explicar pra vocês como que é. Eu e Jorge. Tá? Então tá aqui o link. Certo? Vamos lá, mão na massa, pode ficar em dupla. Estão visualizando aqui a minha tela, eu vou explicar rapidinho como que funciona. Gente, vocês estão vendo aqui essa janelinha? Aqui você pode criar frame novo. Então você pode passar, certo? À medida que vocês vão passando, os frames vão sendo criados. Nessa ferramenta aqui é um post-it, nota adesiva. Você pode colocar o seu nome no post-it para marcar o território, o seu nome do colega, certo? Para ninguém usar o Jamboard de vocês. Isso aqui é uma forma de trabalhar, né, de maneira compartilhada. Sem querer, eu coloquei aqui o nome de Ana Paula e Vitória já veio também. Pode ficar Ana Paula e Vitória, inclusive. Então, aqui você coloca o post-it, pode colocar as informações por meio dos post-its, ou vocês podem usar a caixa de texto. Ó. Caixa de texto, você pode escrever um texto maior. Estão vendo? Olha, a caixa de texto está aqui. Que tem a canetinha para grifar, mas caso queiram colocar alguma imagem, só clicar aqui, ó, adicionar a imagem e pronto. Certo? Então, para esse primeiro momento, fiquem à vontade. Coloque palavras-chave. Pode colocar possíveis argumentos, possíveis repertórios, certo? Então, eu vou estipular um tempo, tá? Para vocês. Nem eu sou tão disputada quanto o Jorge. Eu tô começando a ficar com ciúmes, viu, Jorge? Ninguém gritou, Alzileide e... Eu e Alzileide, ninguém gritou, mas todo mundo gritou Alzileide e Jorge. Todo mundo conseguiu entrar?
Na verdade, o nome dessas folhinhas em branco é frames. Tá certo. Eu vou esperar um pouquinho pelo fato de que vocês estão instalando. A galera pensou que não valia o quê? Sim, a Alzileide, Sofia e Caterina. Vão se organizando aí. Já trabalharam com essa ferramenta? Alguém aqui já trabalhou? Yasmine? Ótimo. Natália também. Perfeito. Tem alguém na 3? Tem alguém na 3 que eu vou colocar meu nome. No frame 3? Uhum. Não, pode colocar. Se quiser ficar em dupla, gente, pode ficar também, tá? Não tem problema. Ana Paula e Vitória. Top. Cuidado para não apagar o trabalho do coleguinha, certo? Se apagar o trabalho do coleguinha, vai para coordenação. Vamos lá, gente. Treze pessoas e só 1, 2, 3, 4, 5. Marcou o território. Então, aqui é o momento do brainstorm. Façam de conta que vocês estão lá, certo? No dia da prova, pegaram a temática. Eu vou deixar aqui a temática para vocês. Aqui tem um tema: efeitos sociais da cultura do cancelamento no ambiente virtual. E vocês vão escrever tudo que vem à cabeça, tá? A respeito desse tema. Tudo. Tudo bem, Natália? Natália já saiu à frente ali, viu? Falta de empatia. Sofia, quem é sua dupla? Sofia e eu, dupla invisível. Sofia, quem é sua dupla? Cadê Gabriel, hein? Bárbara, você não está conseguindo? Brenda está sem dupla. Vamos montar as duplas, então? Eu posso ajudar vocês para montar as duplas? Pode ser? Quem quiser ajuda, eu ajudo. Pronto. Vamos lá. Eu vou colocar Isadora Ribeiro com Thaisa. Aqui. Isadora Ribeiro. Porque tem Malaquias. É Thaisa. Thaisa. Isso, mesmo link, é só buscar o frame. Vocês vão passando aqui nessa setinha, ó, que vocês chegam no frame. Certo? Pronto, Isadora e Thaisa. O frame de vocês é o frame 7. Quem mais está sem dupla? Pensei no Vitão e Luísa. Ótimo. Nossa, Vitão e Luísa, além de serem cancelados, ainda viraram piadas. Diversas piadas com eles. Hanna e Júlia Sampaio. Vou ajudar. Hanna
Meu Deus, eu não sei escrever o nome dessas pessoas amadas do meu coração. Ana e Júlia Sampaio, foi? Acho que foi isso. Eu já tô? Tá. Layali, então. Certo. Gente, eu vou passar um tracinho aqui. Aí quem estiver sem dupla, coloca aqui pra mim. Só para eu organizar. Ótimo. Isso. Tem 3 no frame 1, é? Isabel, Vitória e Ana Paula. Natália. É que eu pensava que só era esse aí eu coloquei meu nome. Ah, então eu posso tirar você daqui e colocar em outro, Isabel? Pode. Tá. 1, 2, 3. Maria Júlia, você está com alguém? Maria Júlia? Isabel. Tô não. Vou colocar a Isabel com você. Pode colocar. Pronto. Aqui, Isabel, arrumei um lugarzinho pra você. Uau! Gostei, viu, aqui? Tem um que vocês nem imaginam, mas que dá super certo. Judy. Ana Beatriz, eu tô baixando seu aplicativo aqui, viu? Mãe, ele pode achar aqui. Se eu olhasse aqui tem o bate-papo, mas o Jamboard não tem bate-papo. Bárbara. Vamos lá, gente. Vou dar mais 10 minutos para vocês. Censura. Boa. Amor.com. Eu vou aumentar aqui esse posicionamento controverso. Eu sou a professora que se mete no Jamboard do povo. Os alunos têm ótimo. Brena, vou arrumar um grupo pra você. Layali e Brena, juntas. Tem muitos frames aqui, ó, aberto, ó. Brena e Layali. Eu acho que eu aprendi a escrever o nome de Layali. Eu que lute. Aprendi, gente. Olha só. Já pode comemorar, viu, Layali? Aqui, frame 10. Brena. Vocês podem comentar, pode colocar aqui, Layali, e a colega coloca lá. Certo, Ju? Ah, que pena. Temos tanta coisa para conversar hoje nesta aula, está só começando. Não está conseguindo digitar? Você pode colocar as suas contribuições aqui no bate-papo, Layali. E aí, cola lá.
Breno, o nosso tá criado, viu? É o 11º. Pode entrar. Beatriz, não, Davi? Isso. Eu estou curiosa, viu? Todo mundo já conseguiu? Laiane, você pode digitar aqui, eu coloco lá. Eu ajudo. Só copio e colo e coloco lá. Ou então até Brena. Natália colocou até uma imagem. Muito bem, Natália. Ótimo. Estou sentindo falta de uma pessoa nesta aula. Uma menina que mora lá no Mato Grosso do Sul. Vocês sabem quem é? Ela já estaria escrevendo um livro aqui. Gabi, bichinha. Saudades. Maria Eduarda, você chegou agora ou você já estava? Está conseguindo, amor? Ei, o povo aqui tá tão íntimo. Criaram uma intimidade tão grande que eu tô até com medo dessa intimidade de vocês. Está faltando Pedro nessa aula. Ah, tá oscilando, né? Gente, vamos lá. Acho que já tem informação suficiente. Vocês estão usando pelo celular, é? Como que escreve? Escreve nos post-its. Tem um post-it ali do lado e tem uma caixinha de texto. Vamos lá, vamos agora socializar. E aí, como eu sei que vocês, assim, são pessoas difíceis, eu posso... Nossa, gostei, viu? Vocês trouxeram umas coisas que eu não conhecia. Tô dizendo que a pessoa aprende nessas aulas. Ana Paula, estás aí, Vitória? Vou deixar que eu vou passando aqui pra vocês. Vamos voltar aqui, gente, pra tela principal. Mariana chegou agora. Boa noite, Mari. Nós estamos aqui fazendo a nossa tempestade de ideia a respeito do tema. Nosso tema de hoje é o cancelamento virtual. Ana Paula, aqui com o grupo dela. Gente, fiquem à vontade, tá? Para expor o que colocou. Até porque tem umas coisas que, assim... Eu até conheço a série, mas não me atentei para a abordagem. Calma, Davi, vai ficar livre lá. Você pode depois continuar contribuindo. Então, Ana Paula e Vitória colocou que o cancelamento, né, exige que as pessoas sejam perfeitas. Isso. Pode, Mariana. Exige, né, que as pessoas sejam perfeitas. Esse top, eu não sei o que foi esse top. Meninas,
Ou colocaram aí sem querer, só pra testar? Ela fala do posicionamento controverso. Boa. Então aí já poderíamos até aqui nessa questão da perfeição, né? A gente já poderia ter aí basicamente uma tese. Não é isso? Em seguida, Natália colocou algumas... Quer falar, Natália? Ou posso falar? Cadê ela? Natália? Oi? Pode, tá bom. Então, Natália colocou que muitas vezes as pessoas não respeitam a trajetória de vida do indivíduo. Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre a temática, as pessoas, elas inclusive vão buscar o que a outra fez no passado. Inclusive, é o que está ocorrendo agora com aquela candidata, né? Vocês viram? Que a polêmica da semana foi com ela. Foram buscar atitudes que a mulher cometeu lá no passado para cancelar. Isso. Um dos principais motivos do cancelamento é o ganho de visibilidade. Na internet as pessoas não têm empatia, não compreendem que há um ser humano por trás da tela. Isso mesmo. E tem muito ainda aquela concepção de internet como terra sem dono, né? Como se tudo que você postasse ali, você não fosse punido por isso. Impede que as pessoas possam aprender com seus erros e evoluir. O cancelamento é de um certo ponto censurado pela sociedade. Surgiu em meados de 2017, onde foi nomeado devido a tantos boicotes. Isso. Os canceladores não dão espaço de expressão. Ultimamente o cancelamento virtual está virando moda. E no início era apenas usado em crimes envolvendo estupro e homicídio. E aí tem os casos recentes de cancelamento, né? Fran, canal Bel para Meninas. Ela colocou aqui. Essas foram as contribuições de Natália. Em seguida temos o de Maria Júlia e Isabel. Querem falar, meninas? Ou não? Eu queria falar só pra explicar mais ou menos. Pode, meu amor, fica à vontade. Tá. Então, eu coloquei sobre o cancelamento agressivo, até porque toda vez que vai cancelar alguém, algumas pessoas cancelam por cancelar, mas as outras vão na página da pessoa, xingam, agridem a pessoa verbalmente, né? E aí eu coloquei assim, esse filme Amor.com é um filme nacional, é de uma blogueira, eita! Normal, entra água às vezes. Aí ela vive para agradar o público, ela passa o tempo todo tentando agradar o público e com medo do que o público vai pensar de cada atitude dela. Aí eu coloquei sobre esse negócio de que a internet que prega o seja você mesmo, é a mesma que julga. E o Cara Gente Branca, eu coloquei, é uma série da Netflix. E eu não sei se meu raciocínio tá certo. Mas eu puxei por um lado que é assim, tem uma rádio na universidade de uma menina negra, né? Ela tá sempre falando e ela é sempre atacada quando ela expõe sua opinião. Aí chega uma parte da série que ela abandona um pouco esse lado de expor o que ela pensa e ela começa a ser atacada por não expor. Então é isso, entendeu? As pessoas estão sempre cobrando que você fala alguma coisa e sempre que você fala, você é atacado. Nossa, adorei a relação. O Amor.com eu conhecia, mas a série não. Cara Gente Branca não. Perfeito. Ótima relação que você fez. Obrigada. Isabel colocou a parte de baixo, foi? Foi. Quer falar? Não, acho que o que eu escrevi já dá pra entender. Tá, ela colocou aqui a questão do posicionamento controverso. A obrigação de se posicionar, que entra bem na fala também de Maria Júlia. E as más escolhas. Tá, agora as mais escolhas eu quero explicar. Por exemplo. Sim, pode ficar à vontade. Teve aquela. Acho que o pessoal conhece mais ela por ela ser TikTok, aquela Vivi. Ela
tipo, o pessoal tava sempre reclamando porque ela tava fazendo TikTok fora de casa. Tipo, com muita gente, com os amigos dela. Aí até que surgiu um perfil que tava expondo esses TikTokers que diziam que estavam de quarentena e tal. Só que eles estavam saindo. E saiu um vídeo dela falando que ia furar a quarentena. Aí ela foi cancelada, passou um tempo fora do TikTok, do Instagram. E, tipo, umas 2 semanas depois que ela teve coragem de voltar. Isso. Verdade. Eu lembro dessa menina do TikTok. Eu não sou muito tiktokeira não, mas eu lembro. Amanda e Jorge, querem falar? Deixa eu dar o zoom aqui, porque deve estar ruim para vocês. Amanda e Jorge? Oi, Elzi. Eu vou falar só um pouquinho, se a Amanda quiser falar também, ela fica à vontade. Deixa eu botar aqui. A gente botou, né, o tema efeitos sociais da cultura do cancelamento virtual. Como você sabe, nós somos bem metódicos, eu já fico pensando já nos carinhas que eu posso citar. Violência simbólica, de Pierre Bourdieu. Aí eu botei aqui o post-it falando, né? O indivíduo é obrigado a seguir o discurso dominante e ações que não sigam tal alinhamento acabam por gerar preconceitos, calúnias e difamações. E aí cai muito no que a moça aí falou, que a gente fica até com medo de expressar algumas opiniões, algumas coisas que a gente pensa, algumas visões, porque a gente é obrigado a seguir um padrão dominante que é imposto na sociedade. Muitas vezes quando a gente... Na verdade, só esse ato de você não poder falar e seguir esse padrão dominante já se configura como uma violência simbólica. Ou seja, é um efeito social que é motivado também por esse cancelamento virtual, né? Que justamente as pessoas lhe difamar, lhe caluniar e tudo mais. Aí depois eu também citei Thomas Hobbes, que ele fala muito sobre vingança e justiça. E há algo que eu achei bastante interessante, que eu lembrei que essa citação é direta, né? Ele fala que punir alguém para que se arrependa dos seus atos se chama ânsia de vingança e não justiça. Então, a galera que faz o cancelamento, os efeitos sociais, não são justiça, são muitas vezes vingança. Tipo, eles querem vingar por exemplo, a corrida do Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Eles querem, tipo, se vingar por o Whindersson e ficam atacando ela constantemente, sendo que o próprio Whindersson disse que não precisava disso. Aí, perseguição virtual. E aí, eu e a Amanda fez esse tópicozinho. A gente falou aí... Eu falei sobre o conceito de simpatia para David Hume. Ele não fala de empatia, ele fala de simpatia. Que é a capacidade que o homem possui de reconhecer a dor alheia e fazer o possível para evitá-la. E aí casa perfeitamente com essa temática. E as outras coisas foi ela que botou. Emily Durkheim, que a gente compartilhou. Também o suicídio é um fator eminente social. Para a gente explicar também que um dos efeitos sociais é a questão dos efeitos psicológicos. Né? O suicídio entre eles é um fator muito importante na sociedade atual. Eu coloquei também para abordar, né, as consequências desse cancelamento, também coloquei o suicídio. Inclusive tem até o caso daquela blogueira, né, que o marido abandonou, não sei se vocês lembram, que o marido abandonou ela dias antes ele não quis mais casar e ela foi e casou sozinha. Depois ela foi atacada e em seguida ela cometeu suicídio. Foi um fato assim bem delicado. Então tem esse exemplo dela. Vocês não lembram? Foi no começo do ano, eu acho, ou foi no final do ano passado. Foi recente isso. Ela acabou casando sozinha e depois o pessoal começou a atacar, quer dizer que ela queria aparecer, que ela queria mídia, que ela queria seguidores e foi lá e cometeu suicídio. Acho que ela casou 2 dias depois, 3 dias depois, ela cometeu suicídio. Sim, foi. Sim, agora é a Amanda que vai falar, né? O Jorge já explicou bastante, né? Você viu, gente, como ele é organizado, ele se organizou o negócio. Eu jogava lá, ele tava lá organizando. Sim.
Eu acho que eu também ia colocar, agora eu estava pensando enquanto ele estava falando, sobre. É como se fosse a quebra da democracia, né? A gente não poder dar a nossa opinião, ficar com medo de dar a opinião, porque por causa do julgamento do que as outras pessoas vão falar. E olha que nós nem somos famosos, né? Somos anônimos. E já sentimos esse medo. Imagine só quem tem ali todos os holofotes voltados, assim, eu acho que deve ser bem complicado, porque né, de ter esse cuidado do que tá falando, tudo. E as pessoas estão esperando. Isso. Os haters, né, que chamam. E as pessoas só esperando pra ser cancelada. Teve um negócio que os artistas agora, eles não pensam, quem vai ser cancelado? É quando alguém aqui vai ser cancelado. É, isso mesmo. Então a gente já sente esse... Com certeza de que alguma hora todo mundo vai ser cancelado. Isso. A gente já na condição de anônimo, né, já fica nessa apreensão, imagine quem não está. Aliás, quem está, no caso está ali, né, diante das mídias e dos holofotes. Hannah e Júlia. Gente, esse caso de Boca Rosa, que eu não estou lembrada, hein? Qual foi? Foi do Big Brother? Foi que ela ficou lá com doidinho? Ah, verdade. Lembrei. Querem falar, meninas? Hannah e Júlia? Falsa democracia, não. Então elas colocaram aqui a falta de empatia. O caso de Boca Rosa que eu lembrei. Né? Discursos intolerantes. Juízes virtuais. Gostei da palavra, viu, meninas? Juízes virtuais. E, gente... O cancelamento ele pode ser também chamado de linchamento, né? E o linchamento ele faz parte desse outro lado, do lado que não é virtual. E que as pessoas tanto criticam, mas se você for parar para comparar, acaba sendo a mesma coisa, é você fazer justiça ali com as próprias mãos, no caso aqui do virtual, é com os dedos, né? De você ir lá e falar o que quer com a pessoa, o que quer, o que não deseja. E aí tem esse caso do linchamento, né, que acontece nas sociedades, que as pessoas colocam-se ali nas condições de juízes, de punir, de achar que devem dar a lição que aquela pessoa merece. Gostei do termo. Pessoas que realmente fazem coisas boas, têm falhas. Uma citação de Obama, é isso? Qualquer coisa me corrija, tá? Traz a oportunidade de pessoas entenderem as questões graves que não são muito debatidas fora da internet. Boa. Hannah colocou aqui também a questão de um fator positivo. Porque assim, li muito sobre essa temática para montar essa aula. E assim, quando né, o cancelamento surgiu, ele não tinha essa intenção de virar uma modinha, como já foi falado. Mas sim de trazer à tona, de mostrar para a sociedade algumas questões, principalmente das minorias. Só que foi acontecendo aí um efeito contrário em relação a isso, né? Foi feito, é justamente a fala, acho que foi a fala de Amanda, fica só ali pronto, esperando o próximo que vai cancelar, né? Como se quisesse ali se manter na mídia. E pegando um gancho também aqui naquela situação que aconteceu com a Luísa, porque assim, ela falou, né, que estavam cancelando ela, mas ela estava aproveitando para ficar mais famosa e rica. Então, ela até que teve, provavelmente foi uma forma dela externar tudo aquilo que ela estava passando, mas é como se ela fosse reverter isso para algo positivo. E na condição também de influenciador, tem que ter essa consciência que isso não é algo positivo. Ela, por exemplo, tem um psicológico bom, pelo menos está aparentando, né? Para enfrentar essa situação. E quem não tem, né? Como já aconteceu aí com outras pessoas, que não está preparado psicologicamente para receber ofensas e ser apontado. Judite e Yasmin. Ana, deixa de moda, viu aqui, moça? Eu lembrei da homenagem. Ninguém me chama de Ana, só a senhora. Quer falar, Ana? Batizei já. Ana e Yasmine? Não?
Eu queria que vocês falassem sobre essa série Ctrl+Z. Em que perspectiva que vocês colocaram? Fiquei curiosa. Essa parte aqui eu fiquei curiosa. Eu coloquei... Eu acho que, na verdade, acho que não é completamente um cancelamento. Mas só o fato de todo mundo da faculdade se afastar das pessoas que foram, deixa eu ver, entre aspas, canceladas, pra mim já é um cancelamento. Porque você não vai falar com aquela pessoa só por causa disso, só por causa daquilo, tipo, uma pessoa perder todos os amigos por causa de dissertação, eu acho que isso pra mim é um cancelamento. Entendeu? Perfeito. Quer dizer que se eu não sou o que eu sou, se meu pai é político e ele rouba, ninguém vai falar comigo, quem tá roubando é meu pai, não sou eu. Sim, entendi. Porque eu sou trans, que ninguém vai falar comigo, tipo, eu acho meio, entendeu? Pra mim é um cancelamento. Entendi. É porque eu ainda não assisti essa série, então não tenho tanto conhecimento a respeito dela. Assista, bem boa, bem boa. E é bem rápida, no instante acaba. Ela colocou aqui a questão da censura, né? Falta de respeito com a opinião alheia, imposição social, discurso de ódio, isso mesmo. Dentro do cancelamento está aí embutido o discurso de ódio. Tá? Essa questão o cancelamento pelo seu corpo, aí já entra alguns preconceitos, né? Caso recente, Biel e Lipe, dentro do reality A Fazenda. Não estou assistindo, estou por fora. Cancelar resolve problemas estruturais. Cancelar resolve problemas estruturais e desigualdade? Deixou aí um questionamento. Ou não? Eita, meninas querem falar? Isadora e Thaisa? As meninas colocaram aqui o caso da blogueira que cometeu suicídio. Elas falaram sobre saúde mental abalada, trouxe também a série Ctrl+Z. Ameaça à liberdade de expressão. Pois é. Então, uma ferramenta. A internet até então era para ser uma ferramenta, né? Que a gente tinha ali a oportunidade de se colocar, de se impor, até para usar como forma de protesto. E aí, quando acontece isso, esse espaço acaba sendo limitado, né? Você acaba se limitando em relação a essa questão da liberdade de expressão. A questão do termo mais pesquisado também, no ano de 2019. Gente, a questão do cancelamento também foi uma consequência, uma das temáticas ali que estão dentro do tema do Covid-19. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Porque uma vez que as pessoas estavam todas conectadas, na época do isolamento social, as pessoas só tinham internet, então elas passavam muito mais tempo. Então foi um fato que também começou a acontecer com muito mais proporção por este motivo. Pelo fato das pessoas estarem ali todas conectadas na internet ao mesmo tempo. Nossa, Isadora e Sofia já colocaram aqui o texto, a redação. Trouxeram o que vão colocar na introdução. Vendido. A preço de banana já não olha mais pro samba. Música de Tom Zé. As problemáticas, o cancelamento e a saúde psicológica e o cyberbullying. Repertório, a série, né, Black Mirror. A lei no desenvolvimento 2. Aí só que, o que é que vocês vão fazer aqui, ó? Hierarquia, viu? Lei tem que ficar primeiro e depois coloca a série, quando forem estruturar o texto. Tá? Aí vocês só reorganizam aqui a questão da hierarquia. Trouxe aqui um repertório extra. Como é que fala o nome desse homem, gente? De Jonga, é? Desde pequeno, geral te aponta o dedo. No olhar da madame eu consigo sentir o medo.
Tem uma redação pronta aqui já. Parabéns, viu? Arrasou. Bárbara e Joana também colocaram a questão da falta de empatia, de passar o pano. Passar o pano, meninas, em que aspecto? A militância. Colocaram Balma aqui também, ó. As relações sociais são transitórias e superficiais. Até mesmo os fãs podem virar as costas para o ídolo que foi cancelado. Oi, Elzi. Então, passar o pano que as pessoas falam, ok, ele cometeu um erro, só que como eu sou fã dele, eu vou passar o pano. Entendeu? Eu coloquei entre aspas, Então, tem gente que mete o pau, né, cancela, porque, o fulano disse tal coisa. Então, vamos cancelar ele. E aí, tem gente que fala, não, pra ele eu passo o pano, sabe? Vou deixar passar, porque eu gosto dele. Entendi. Então, no caso, esse é um termo... Tem até uma frase famosa que o pessoal fala assim, eu só cancelo fulano se ele vier aqui na minha casa, bater na minha mãe, bater no meu pai e me bater. Exato. Nossa! Então, esses aí são termos relacionados à internet. Eu não conhecia. Gostei, meninas. Estão antenadas. Passar o pano. No caso de vocês usarem um termo como esse, tem que ter uma explicaçãozinha, tá? Para justamente o corretor entender como eu. Mas aí só são mais palavras-chave, entendeu? Não, entendi. Mas tipo, vai que você quer usar, entendeu? No seu texto. Não impede, desde que esteja entre aspas, e aí você traga uma breve explicação. E aí você colocou aqui o Twitter, né? 24 horas do dia no Twitter tem isso, verdade. O Twitter é ali onde surge, né? Justamente porque é no Twitter que se sobe as hashtags, não é isso, gente? É no Twitter que tudo acontece, é uma rede social. É boa, só que ela é muito tóxica, entendeu? É péssimo. Não é pode muito falar nada no violento. Twitter. Isso. Verdade. Qualquer coisinha você sobe uma hashtag lá e fica no Trends Action Trends. Professora, uma vez eu tava no Twitter, aí tinha uma menina que ela tinha perdido o irmão dela. Aí o irmão dela era traficante. Aí ela postou uma foto dela com o irmão dela que eles tinham uma tatuagem. Aí ela tava muito triste, né? Porque no Twitter o povo, tipo, abre as portas da sua vida mesmo. Daí ela falando que tava muito triste com a morte do irmão e não sei o quê. Daí a galera começou a cancelar ela, dizendo que o irmão dela devia ter morrido mesmo e tal. Mas eu fiquei, é o irmão dela, tipo, tá, mas é o irmão dela. E a bichinha foi super cancelada porque o irmão dela era traficante e tinha morrido. E por mais que o irmão estivesse errado, para as pessoas, ela não podia sentir a dor da perda do irmão, né? Basicamente é isso. Exatamente. Ai, foi muito triste, eu fiquei com muita pena, muita pena. Também teve lá a exposição dos meninos, um monte de menina expondo casos de que sofreu assédio, um monte de coisa lá. Isso, então lá onde tudo começa. Brena e Layali colocaram aqui a questão dos ataques que podem gerar danos psicológicos. Muitas vezes o cancelamento virtual é gerado a partir de uma superficialidade que é apresentada nas redes sociais e não é levada em conta a realidade de certa situação decorrente. Tira-se, até porque muita gente ali na rede mostra o que quer mostrar, né? Nem sempre mostra a realidade, como que acontecem as coisas. Tem como as coisas acontecem, né, na realidade. Então, tem até aquela questão também, gente, dos atores. Vocês já viram que fazem vilão nas novelas? E às vezes eles são cancelados? As pessoas não entendem que é um personagem. Professora, hoje em dia as pessoas só querem um pé pra cancelar a pessoa. Então, só um pé. Às vezes você tá lendo ali um comentário num publi num site de fofoca. Aí você vê um comentário com 3 palavras, aí tem 100 e poucas respostas. E a galera metendo pau na pessoa que comentou, entendeu? Eu fico, meu Deus! Ô, professora, eu coloquei lá sobre o caso da Paula Carosella, porque ela é uma chefe de cozinha, é conhecida pelo MasterChef, e foi, eu acho, em julho, ela fez um post falando que, porque teve uma loja de comida, aquela de um senhorzinho que faz comida aí, famosa, que ela é transnacional.
e ela ia fazer nuggets de papelão. Aí a Paula Carosella fez um Twitter falando que, nossa, onde é que vai parar? As pessoas estão comendo papelão. Essas comidas de fast food só deixam as pessoas obesas. Pra que ela falou isso? Ela foi lixada uma semana. O Twitter dela teve milhões de visualizações. Falaram que ela estava falando que gordofobia, muita coisa. Nossa, foi péssimo. Como dizem, né? Pesado. Prof. Oi. Vez que eu vi, tipo, assim, o cancelamento tem umas coisas que realmente às vezes não dá pra gente defender ninguém. Mas tem algumas horas que dá pra gente ir com calma, sabe? Fez uma criança, acho que ela tinha uns 11 anos, e ela já tinha uma conta no Twitter, foi e ela colocou tranças no cabelo, uma criança branca, do cabelo liso. Deve ter pedido à mãe, a mãe não sabia exatamente o que era, deixou a menina fazer, ela fez as tranças, foi e postou no Twitter. Ela foi linchada de um jeito que a menina raspou o cabelo. Ela nem desfez as tranças. Tipo, era uma criança, o pessoal poderia chegar e falar, ó, não é bem assim que funciona, você não precisa usar essas tranças e tá. Só que já foram cancelando ela, sem nem tentar falar com a educação. E nem passar também a questão do conhecimento. Talvez a criança nem soubesse, né, do que se tratava, da problemática que está por trás de tudo isso. E muitas vezes eu vejo assim que na cultura do cancelamento é a pessoa que queira chegar com o primeiro comentário. Né? Quem vai chegar ali com o primeiro comentário, né, para cancelar? Vamos lá. Mais alguém quer se colocar? Eu. Esses dias mesmo eu vi no Twitter, alguns meses atrás, né? Eu vi no Twitter o cancelamento da Mirella, né? Aí depois, quando ela entrou na Fazenda, todo mundo começou no Twitter a elogiar ela, porque ela era totalmente diferente do que aquilo que ela mostrou antes na internet. Aí foi como eu coloquei lá, né? Que as pessoas às vezes avaliam e julgam muito sem conhecer, né? E depois que conhece, vê que a pessoa é totalmente diferente. Isso, é julgar o livro pela capa. Porque muitas vezes esses digital influencers, eles estão ali, mas também eles não mostram tudo da vida deles, não. E mostram só o que desejam. Né? Eles trazem um recorte ali do que desejam de fato, né, expor. Oi. Também teve, essa semana passada, o linchamento dos jogadores do Corinthians, as ameaças virtuais, até em Instagram dos filhos deles, por causa dos jogos. Sim. Eu vi. E vi também um homem, eu não sei se, eu acho que foi em São Paulo, não lembro, que xingou uma mulher numa sorveteria que não quis vender o sorvete a ele sem máscara, vocês viram? E aí cancelaram o cara e ameaçaram ele de morte, assim, foi, né, Huawei. Todo dia é um cancelamento diferente. Então, assim, a respeito do que seria esse linchamento ou cancelamento virtual, já tá tudo bem claro aqui pra gente, né? E essa imagem, ela fala muito, né? Eu fiquei observando essa imagem aqui, tipo, ela traz muita coisa. Se ali, é como se tudo aquilo, como se quem passa pela situação, né, de ser linchado, é como se o mundo virasse ali de pernas pro ar. Deve ser uma sensação, de fato, muito difícil para quem está na condição. Alguém está pedindo para entrar? Isso, Bárbara. O cancelamento funciona como uma maneira de fazer justiça vingativa e narcisir com as próprias mãos. Nesse caso, com os próprios dedos. Então, assim, na verdade, o brasileiro, né, ele é muito de buscar justiça. Nós estamos dentro de uma sociedade, vale ressaltar isso, gente, é muito importante essa reflexão, em que as leis
da nossa sociedade, elas não são eficazes como deveriam, né? Nós não temos leis tão eficazes assim. Então, a sociedade como um todo, ela já se encontra ali numa situação de estar desacreditado. Então, esse linchamento que acontece na rua, eu não sei como que é, né, onde vocês moram, na realidade de vocês, mas pelo menos aqui eu já vi, inclusive, pessoas perderem a vida injustamente. A pessoa era inocente, mas os juízes, advogados e policiais da vida fizeram isso, né? Foi lá e simplesmente cometeram, cometeram ali a justiça com as próprias mãos e lincharam essa pessoa. Então, assim, nós temos uma sociedade aí já um tanto desacreditada em relação às leis, em relação a todos os contextos, e as pessoas, elas se colocam ali na condição, né, se acham no direito de julgar o outro, né, de anular o outro. Muitas vezes, aquela própria pessoa que comete isso, esse cancelamento, cometeu erros, né, colocar aqui os erros, né, iguais ou até pior do que aquela outra pessoa, mas ela se sente ali nessa condição de ter a oportunidade de ir lá e fazer isso. E muitas vezes, né, quando acontece isso, para de seguir, até aí tudo bem, mas quando parte para algo mais, né, direcionado, como ameaçar a pessoa, como falar palavras que ofendem, que vai mexer ali com o seu psicológico e tirar suas próprias conclusões. Então, o linchamento é justamente isso, você colocar-se na condição de fazer justiça ali com os próprios dedinhos. Então, isso, colocaram aqui no chat, peraí, é da Pugliese, né? Deixa eu olhar aqui bem rapidinho. Enfim. Tipo no caso da Pugliese, né? As pessoas iam nos comentários das empresas pedindo para cortar o contrato delas. Isso mesmo. Então, essa pessoa, quando ela é cancelada, ela começa a perder, né, em todas as esferas. Tanto ela vai ter perca na sua vida pessoal, que ela vai ficar abalada psicologicamente, como também no seu profissional. E muitas vezes é até complicado para essa pessoa voltar. Não é isso? Voltar para o mercado, voltar para aquilo que tudo tem acontecido. Tem um termo lá na frente que eu, inclusive, vou fazer questão que vocês usem esse termo na redação. Porque é um termo que não surgiu há pouco, né? Mas que se encaixa perfeitamente dentro dessa temática. E aí, gente, no Brasil, já existe um teórico que ele estuda essa questão do cancelamento. Ele é da USP, tá? Psicanalista, Christian Duque. E ele estuda justamente essa questão desse cancelamento. Então, a maioria das reportagens, quase todas que eu pesquisei de forma mais aprofundada sobre a questão do cancelamento, traz o posicionamento dele, traz os estudos dele, tá? Então, acaba sendo um repertório aí já legitimado, tá? Em relação ao cancelamento. E o que é que ele fala sobre isso, né? Ele diz o seguinte: a prática destrói reputações e cria mecanismos de extorsão social, que provocam cada vez mais medo e hesitação, reduzindo a participação ativa em diálogos e debates. Foi justamente isso que vocês colocaram, né, no início da nossa aula, na fala de vocês. O medo de colocar a sua opinião, de escrever o que você pensa, de postar. Gente, eu não posto nada relacionado a viés político. Não posto. Porque eu tenho medo de colocar ali minha concepção e, de certa forma, né, vir um boom pra cima de mim. Diversos temas que eu adoraria lá pegar as minhas redes sociais e fazer isso. De dar minha opinião. Mas a gente, né, se resguarda ali porque já fica pensando, tá, mas se eu postar isso aqui, tem pessoas que serão a favor da minha fala, mas também tem pessoas que serão contra. Então, nessa perspectiva, é melhor você se resguardar. E aí, isso inibe a nossa participação. É óbvio que a gente precisa debater uma temática, conversar sobre uma temática com responsabilidade.
com responsabilidade. Isso mesmo, se cancelar, a pessoa fica com a reputação manchada. Então, assim, você precisa falar sobre aquilo com responsabilidade. Então, se você é uma pessoa pública, existe uma responsabilidade maior ainda. Porque atribui-se a responsabilidade dessa pessoa pública que ela acaba sendo ali um modelo para as outras pessoas. Ela acaba sendo ali um exemplo. Por mais que essa pessoa seja um ser humano e que em algumas situações ela queira, né? Mas é fato. Uma vez publicado, nunca mais você consegue recuperar. Então, uma vez algo na rede, você não tem como você voltar. Né? Você não consegue trazer isso de volta. Fica ali no mundo que você perde totalmente o controle. Então, é necessário ter esse cuidado. E aí, Jorge, eu não sei se você falou sobre ele. Jorge? Sobre Michel Foucault, você falou? Eu coloquei... Não, falei não. Quando eu coloquei, eu lembrei. Eu disse, será que Jorge vai se atentar? Eu lembrei de você, porque... O que é que ele fala aqui, né? O clima tenso de viver em eterna vigilância e disciplina, teorizado por Michel Foucault, impera na vida real e no cotidiano. O Estado e a sociedade monitoram o comportamento desviante. Então, o Estado tem essa função e a sociedade hoje, como eu falei, aquela questão lá, de que as leis, elas já não... A população ela já não está contente com as leis que existem e a sociedade ela se coloca ali naquela condição de monitoramento. E aí, nessa condição de monitoramento, que aí entra justamente com essa questão de vigiar, né? Vigiar e punir, aí a sociedade se encontra aí nesse direito. E aí entra a questão do cancelamento, que dá para vocês também usarem o Foucault para argumentar. Certo? Então, eu coloquei aqui para vocês já terem uma noção. Como nasceu a cultura do cancelamento? Gente, quando essa cultura do cancelamento nasceu, ela não veio com esse propósito, tá? Não veio com esse propósito, esse caminho que ela está trilhando hoje. Não foi essa a intenção quando foi criada. De fato, foi um movimento que surgiu no Twitter, como muitos aqui já colocaram, essa questão do Twitter como uma ferramenta que as pessoas usam ali para subir temas, né? Assim, fração de segundos, consegue levantar uma hashtag. Então, essa hashtag ela foi levantada, né? Assim, em meados de 2013, já se falava sobre essa questão do cancelamento, certo? Mas essa questão de ir para a rede com hashtag organizado e estruturado foi em 2017. Mas em 2013 já começou a se pensar, já se começou a levantar essa batalha das minorias, certo? Quem seriam essas minorias? Os LGBTs, os negros e a comunidade feminista. Então, é aí que começa a surgir, se a gente for contextualizar aqui historicamente, não tão distante, né? 2013 foi ontem, praticamente. Então, assim, essa questão do cancelamento surge aí, com o objetivo, né, de dar voz a essas minorias, que até então elas, né, ficaram, até hoje, né, gente, a gente sabe que já trilhamos bastante em relação à posição deles na sociedade, o espaço na sociedade, já trilhamos, mas precisamos trilhar ainda mais. Então, em 2013, começa-se a buscar esse espaço. Então, esse cancelamento, ele começa a surgir dentro de um viés positivo. Para quê? Para que essas pessoas elas tivessem oportunidades. Só que a internet, né? Cada dia a gente consegue assim visualizar as coisas mudando em fração de segundo. Aconteceu algo hoje, amanhã já surge outra coisa totalmente diferente. E nessa transição, o cancelamento ele foi entrando em um viés negativo. Mas negativo também diante do ponto de vista.
Algumas coisas a gente considera como negativo que acontece no cancelamento. Outras coisas, nem tanto. E vale a gente refletir sobre isso, tá? Porque, assim, o cancelamento era para que você, numa visão mais perspectiva, numa perspectiva mais positivista, você desse um remédio para aquela pessoa e aquele remédio ali, eles, né, fizesse um efeito. Só que o que acontece com o cancelamento? Você dá uma dose muito alta de remédio para essa pessoa, que esse remédio vai matá-la. E isso aí é que é o negativo, né? É isso aí que entra dentro dessa perspectiva negativa. Vocês estão entendendo como que surgiu a coisa? Então, o cancelamento surge com o movimento de romper com a estrutura de poder para fazer uma denúncia justa, que de outra forma não seria ouvida, tá? Então, o cancelamento surge com esse objetivo. E denunciar o quê? O que essas minorias, elas sofriam dentro da sociedade. Repressão, preconceito, né? Falta de oportunidade. Então, o que essa minoria sofria dentro dessa sociedade. Então, o objetivo era esse. Aí, em 2017, surge esse movimento nos Estados Unidos chamado Me Too, tá? E o que era, né? Os ativistas negros, eles cobravam posturas críticas de celebridades em relação ao racismo. E subiam as hashtags com o termo cancel, de cancelar. Então é aí que surge. 2013 já começa a tramitar e 2017 começam a subir as hashtags, tá? E aí isso vai tomando a proporção que foi tomada. E aí, como eu já relacionando aqui novamente, a dose de remédio que está sendo dada, ela está sendo mais tóxica do que curativa. E aí traz outros problemas. Ok? Tudo certo até aí? Ok, né? Posso continuar. Gente, outra questão, tá? Muito show. Quando eu fui pesquisar. Profissões delirantes. Já haviam escutado por aí esse termo? Já sabiam? Já conheciam? Não. O que são as profissões delirantes? Olha só, lá na virada do século XX, começa alguém, esse cara aqui chamado Paul Valéry, ele criou esse termo de profissões delirantes. Essas profissões delirantes são essas profissões da galerinha que entram assim na mídia, ó, e ganham fama rapidamente. Mas para que essas profissões delirantes elas aconteçam, precisa que alguém esteja sempre, ó, dando a opinião. Isso, Jorge, arrasta para cima, dá um like. Essas profissões delirantes, elas precisam disso. Um biscoito, como eu vivo pedindo um biscoito, mas a minha profissão não é delirante. Professora biscoiteira. Eu vivo pedindo biscoito, né, vocês? Então, gente, é o famoso biscoito, né? Então, Paul, ele, lá nessa virada, ele cria esse termo de profissões delirantes. Talvez ele nem tivesse a ideia de que isso ia tomar uma proporção tão grande. Tão grande, né? Então, observou o aparecimento de novas profissões, as profissões delirantes. Elas tinham em comum dependerem totalmente do que os outros acham de nós. Gente, a profissão dos digitais influencer, das subcelebridades, não é isso? Dos youtubers, são profissões que precisam estar sempre ali, mostrando, né? Elas têm essa necessidade. E aí, a partir do momento que esse indivíduo ele se coloca ali, expondo tudo, mostrando tudo, ele já fica vulnerável
a qualquer falha, tá? De sua opinião, de uma atitude sua ali, ele ser o quê? Cancelado. Então, olha só, vocês podem... Ave Maria, vai vir um monte de texto igual, né? Vocês podem começar, inclusive, a redação de vocês falando dessa profissão delirante. Tudo que eu pesquisei trouxe a fala, tá? Desse crítico. Quando eu fui para uma abordagem mais específica, mais profunda a respeito da temática. Certo? Então, eu trouxe uma novidade, ninguém conhecia. Nossa, vou ganhar um prêmio. Ê! O prêmio da professora é todo mundo ligando as câmeras. Sonho meu. Eu fico rindo das minhas piadas, né? Vocês ficam rindo aí também comigo? Ou eu fico rindo sozinha? Além de fazer piada sem graça, ainda tenho que rir sozinha. E aí ele traz um conceito. Sim, tá vendo? E aí ainda bem, muito bem, apoio moral para a professora de vocês. I love you. O que é que ele fala, né? Eu trouxe essa fala dele em relação... Eu não coloquei o nome aqui, tá, gente? Mas foi a mesma pessoa, tá? Tá até entre aspas aqui, porque eu peguei a falinha dele para explicar um pouco melhor. Então, o que é que ele fala a respeito dessa profissão delirante? Um delírio não é uma crença fora da realidade, mas uma convicção de que a realidade depende mais de nós mesmos do que dela própria. A sensação de que o reconhecimento que recebemos em espaços digitais apoia-se em bases precárias nos coloca diante do medo permanente de ver a imagem de si dissolver-se no ar, tá? Então, essa sensação do reconhecimento, você tá ali querendo ser reconhecida a todo tempo, tá? Quem está nessa profissão delirante está nessa perspectiva. Eu preciso ser reconhecido. E a imagem, né? Num cancelamento, em um cancelamento, a imagem que aquele indivíduo demorou ali para construir, ó, vai embora. Vai embora muito rápido. E para que ele recupere, bem complicado. E aí, gente, o que é cancelar? Sim, tem uma pergunta aqui de Bárbara, não é isso, Bárbara? Eu vi subindo aqui o balãozinho. Alzi, cancelar precisa estar entre aspas? Olha, Bárbara, como é um termo que vem, inclusive, no recorte da redação, não precisa, tá certo? Porque o próprio tema já traz o cancelamento, então não precisa. Okay, e aí, obrigada. Inclusive, isso já está se tornando um termo técnico, né? Já começa a se desenvolver estudos sobre isso. Então, cancelar, gente, se você pegando ali o sentido da palavra, a palavra ela sugere algo mesmo como se fosse um serviço, um curso, um dispositivo. É como se aquele indivíduo, né? Fosse reduzido a uma coisa, a um objeto. Então, quando você fala de cancelamento, é reduzir o indivíduo a isso. Então, se você pega ali o estudo da palavra, isso, Jorge, que você vai fazer o estudo dessa palavra de forma mais aprofundada, Jorge colocou aqui um termo perfeito. Fere o sentido de humanidade. Tá? Porque, basicamente, isso é objetificar, né, aquele indivíduo. Tornar ele ali como se fosse um objeto. Ah, cancela. Mas cancelar é uma palavra de verdade, sim? Cancelar é um verbo. Legítima, não sei. Sim, cancelar é um verbo. Tá. Cancelar é um verbo. Aí esse linchamento virtual foi atribuído a esse verbo. Então, cancelar é um verbo legítimo da língua portuguesa. Tá? Palavra legítima. Tá bom, obrigada. Nada, amor. Estou aqui ontem, hoje, amanhã e sempre.
E eu estou amando, porque vocês hoje estão donos do microfone. Eu adoro. Gente, como nós conversamos lá, né? Travou na beleza? Foi Amanda. Quais as consequências, né? Do cancelamento? Quais são as consequências? Hoje eu estou para frente, gente. Medo, hesitação, certo? De postar, do que as pessoas vão pensar a respeito da minha opinião. Nossa, eu tenho a minha opinião e eu preciso guardá-la. Não posso expor, porque as pessoas, o que é que elas vão pensar? Redução da participação ativa em diálogos e debates, que eu coloquei lá. Perder o emprego. Tá, eu trabalho como influenciador digital. Eu fui cancelado. Os meus contratos, consequentemente, também serão. As marcas que me patrocinam, elas não vão querer continuar, né? E por último, eu coloquei aqui a questão do suicídio. É quando esse cancelamento ele chega numa instância maior, que foi o caso da moça que eu falei, que o noivo terminou o casamento às vésperas, tava tudo pronto, tudo organizado. Aí ela pensou, eu paguei o casamento todo, tudo pago, eu vou casar comigo mesmo. E ela foi e casou com ela. Só que foi que a sociedade fez? Reverteu e disse que ela estava querendo um biscoito. Falando aqui, né, nas nossas palavras, que ela estava biscoitando. Ela só queria o quê? Mídia. E atacaram a moça. Com 2 dias depois, a moça cometeu suicídio. Aí todo mundo ficou, nossa, mas é bichinha, por que ela fez isso? Todo mundo, né, se coloca ali na condição de arrependimento. Cancela, a pessoa comete suicídio, aí você agora quer ir lá retirar aquela questão, né? A palavra é igual uma flecha lançada. Uma vez que você lança, não volta mais. Entendeu? Cadê? Eu gostei desse comentário de Bárbara. Peraí, eu vou fazer um comentário aqui. Bárbara colocou, sim, antes de contratar alguém, sempre fuço nas redes sociais. Ô, Bárbara, você me stalkeou? Você adquiriu os meus serviços? Diga, gaiata. E aqui eu coloquei, tá, gente? Algumas imagens. Ó, assim, tá vendo? Muito bem, tá certo, Bárbara. Olha só. Meu Deus, eu fui stalkeada e não sabia. Olha só, então aqui tem alguns exemplos, né? Das profissões delirantes, né? Os youtubers, os digital influencers e os BBBs. Aí o que seria, né, hoje? A imersão de uma nova elite social. Gente, vocês pararam para observar e refletir sobre isso também? Sobre essa nova elite? Até um tempo atrás, acho que no meu tempo de adolescência ainda, não vou nem tão longe, era muito difícil alguém ascender na sociedade. Nossa, a pessoa enricar assim, opa, era muito complicado. Muito. E com essas profissões delirantes, essa questão dessa elite social, né, aparecer, você não precisa de pré-requisito financeiro. Como assim um pré-requisito financeiro? Ter um pai, uma mãe que, né, ou um tio, um avô, que tem condições, que já nasceu no berço, como a gente fala, que já nasceu com dinheiro. E também não precisa da disposição cultural muito elevada. O que seria a disposição cultural, né? A questão do estudo, de você, estudou. Como eu estudo, esperando ficar rica. E não, acho que eu vou ser uma profissional delirante, para ver se eu enrico. Tá? Então, a gente... Isso, motoboy. Boa, Jorge. Tá? Então, essas pessoas... tem aí uma nova elite. E existe muita crítica também em relação a essa nova elite. Pronto, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês são noveleiros, mas eu sou. Tereza Cristina. Adoro. Tereza, quem assiste aqui?
Quem assiste aqui, que é Tereza Cristina? Como é o nome da novela, gente? Que eu só chamo a novela Tereza Cristina. Ai, gente, esqueci. Fina Estampa. Isso. A novela Fina Estampa, o caso de Tereza Cristina e Griselda, ela fala disso, que Griselda era pobre, que ela trabalhava e que ela nunca ia ter berço, que ela nunca ia saber se portar como uma pessoa que, né, que tinha condições, que tinha dinheiro. Então tem até essa questão aí também desse preconceito em relação a essas profissões. E aí, só para fazer um fechamento para relacionar com o tema. Então, esses profissionais são, de certa forma, aqueles que estão mais propícios, né, a serem cancelados. E aí eu coloquei aqui, né, que essa questão da cultura do cancelamento, ela é herdeira. O cancelamento não é de hoje, se vocês pararem para fazer uma análise. O cancelamento não é de hoje. O cancelamento de hoje, ele só colocou outra roupa. Ele só tem ali uma nova roupagem, porque esse cancelamento, ó, é histórico, certo? E os invisíveis, aqueles que são invisíveis à sociedade, por muitas vezes eles sofreram. O que é diferente? Aí entra aqui aquela questão da inclusão. O que é diferente? O que é ser cancelado? É eu agir de maneira diferente, é eu pensar diferente do que aquilo que a sociedade coloca como padrão, do que a sociedade padroniza. Então, você não está dentro dos padrões? Tchau, bebê, tá? Saia, não merece, né? Teve aquela questão da Luísa, tinha um monte de gente jogando pedra na moça. Vamos olhar se todo mundo que tá lá jogando pedra na moça é fiel ou foi fiel? Se a gente for fazer uma análise ali, ficam poucos, tá? Mas a sociedade não quer saber disso, só quer ir lá e criticar. E aí, qual o maior erro, gente? Eu coloquei aqui que esse cancelamento, ele não deveria ser o objetivo final, tá? Como a gente, fazendo só um elo com aquela parte lá que eu coloquei de quando surgiu em 2013. Porque esse cancelamento, ele deveria existir para tentar mudar algumas coisas no nosso país que não estão tão legais. A questão do preconceito racial, a questão do preconceito contra os LGBTs, contra as mulheres, né? Então, ele surge nessa perspectiva. O objetivo final, né? Ele surge com essa perspectiva, mas o objetivo que ele está indo hoje está totalmente disperso. Certo? E aí tem algo positivo no cancelamento. Quem saberia me falar? O que você tiraria de positivo no cancelamento? Agora eu vou instigar vocês. O que existe de positivo no cancelamento? Visibilidade. O que mais? Vamos pensando aí. Ensinar alguma coisa também. Olha só. Eu acho que até vi uma redação de alguns alunos aqui sobre essa sociedade do cansaço. Esse livro desse filósofo, né, coreano, que fala sobre o intitulado A Sociedade do Cansaço, fala justamente sobre essa nova vida digital, tá? O desempenho, como que esse indivíduo reage nessa nova perspectiva digital. Então eu deixei aqui como sugestão para vocês, certo? Pronto, aqui é a pergunta. Até que ponto o cancelamento é benéfico e para quem? Gente, é benéfico e para quem? Pensei que eu tinha escrito errado, mas está correto. Então, até que ponto esse cancelamento é benéfico? Né? Até que ponto? Colocaram aqui. Cadê? Sofia colocou Boa, Davi. Pensar, ter responsabilidade. Eu não vou nem pensar, mas eu vou colocar a palavra ter responsabilidade em relação ao que se posta. Vamos pegar um exemplo
Pugliese, é assim o nome dela, né? Ela deve estar com a orelha coçando. Porque ela estava em uma digital influencer, milhões de seguidores, dentro de um contexto pandêmico, ela vai e, né, posta. Então, assim, ela não foi responsável. Ela não foi responsável em relação ao conteúdo que ela estava postando. Então, primeira coisa que a gente aponta aí, desse lado positivo, é ter responsabilidade em relação ao que se posta, denunciar também alguns casos que é necessário, que é necessário ter essa visão, que precisa ser exposto para a sociedade. A Sofia colocou aqui fazer justiça. Isso. Fazer justiça. Jorge